Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um episódio de Enzimas, breves reflexões que te ajudam a catalisar o agilismo em sua organização. Olá, meu nome é Marcelo Rama, sou mestre, professor e profissional com carreira sólida em IA e hoje sou convidado dos agilistas para, nesta enzima, trazer dicas sobre como eliminar fricções na jornada de compra do cliente, principalmente na coleta de informações sensíveis. Esse tema é muito bacana e se conecta com experiências que tive em empresas nas quais trabalhei, como bancos, instituições financeiras e também Big Techs. Antes de mais nada, vamos aqui definir alguns conceitos que eu julgo serem importantes. Então, no mundo dos negócios, fricção é um desentendimento entre as partes que, na grande maioria das vezes, é causado por alguma quebra de expectativa. Tomando aqui um cenário de compra exemplo. Se o comprador e o vendedor de um serviço já experimentam um cenário ideal, mutualístico, um quer o que o outro quer, conflitos e fricções não vão existir. Se ambas as partes estiverem satisfeitas, a priori, o cenário aqui em questão não vai ter qualquer tipo de fricção. Outra definição que é importante para a gente é a de dado sensível. Nesse caso, o conceito já tem certo embasamento consolidado pela LGPD, que define como dado sensível aquele que, além de ser pessoal, também pertence a alguém. Ele pode gerar algum tipo de discriminação, como, por exemplo, sexo, raça, cor, orientação sexual ou religião. Isso está lá no capítulo 1, artigo 5º da LGPD. Dado pessoal e dado sensível podem ser usados aqui tanto para o bem quanto para o mal, e são super importantes para que uma empresa consiga criar campanhas customizadas, segregar produto conforme a sua campanha e ser mais assertiva nas ações de marketing, o que vai, evidentemente, conseguir melhorar a nossa venda como um todo. Durante a jornada de compra dos clientes, as fricções, elas podem surgir, principalmente nesse momento em que a gente está pedindo, solicitando os dados sensíveis, e a gente pode encontrar resistência neste fornecimento. Os motivos aqui podem ser vários para nós, como, por exemplo, falta de confiança na empresa, falta de entendimento nas consequências de se compartilhar tais dados, ou mesmo, então, um desconhecimento ou não posse dos próprios dados em questão. Para lidar com esse tipo de cenário, seguem, então, 4 dicas para a gente conseguir minimizar as fricções, ou seja, o conflito existente na solicitação dos dados sensíveis. Primeira dica aqui, então, conheça o público-alvo e saiba como customizar a experiência de coleta de dados conforme o perfil. É possível, por exemplo, classificar o público conforme faixas etárias versus o nível de conhecimento da importância dos dados. Não existe aqui, então, uma receita pronta e esses perfis eles vão variar conforme o nicho do negócio. Uma sugestão aqui que a gente pode estar utilizando é a de aplicar técnicas de mineração de dados, fazendo uso de machine learning não supervisionado, como, por exemplo, a clusterização, para conseguir aqui identificar segmentos específicos. Importante é entender como o público está distribuído em relação à receptividade de estar fornecendo os dados sensíveis. Segunda dica, na era da informação, dado é o novo petróleo e muito valor agregado existe ali. Dados podem ser tão valiosos quanto o próprio dinheiro. E quem é que entrega dinheiro a alguém que não confia? Na verdade, criar credibilidade é essencial. E essa criação de credibilidade pode ser feita por meio de comprovações de mecanismos eficientes para proteger os dados. Dados pessoais e sensíveis, eles vão precisar ser tratados como algo valioso, algo que deve ser protegido tanto em repouso quanto também durante a sua transmissão. A falta de atenção nessa proteção, ela pode ser extremamente danosa tanto para o negócio quanto também para o cliente. E vale lembrar que a credibilidade também vem da rede de contatos. Afinal de contas, não faz sentido que uma empresa séria, honesta, ela tenha fornecedores ou então clientes envolvidos em esquemas fraudulentos. E isso é essencial para que a gente consiga trazer essa credibilidade ali para o nosso cliente. Vale também aqui a menção de que é super importante a gente trabalhar com instituições sérias, competentes e certificadas e que sigam padrões de indústria, como, por exemplo, o PCI ou então a ISO 27701. Terceira dica, investa tempo em criar uma camada de ingestão de dados que seja adaptativa e consiga reduzir o tempo do seu cliente para que ele tenha menos tempo em desistir de fornecer os dados. Um exemplo aqui para a gente seria um formulário único de checkout, resumido, assertivo e fluido. O cliente vai lá, insere as informações necessárias e apenas clica em fechar compra. Quando ele se dá conta que já inseriu o CPF, e-mail, telefone, o processo ali já terminou, correto? Também é recomendável não
pedir mais informações do que a gente realmente precisa. Afinal, dados são poder, e quanto mais poder, mais responsabilidade, mais necessidade você vai ter em construir aparatos de proteção. Vale ainda também criar, quando oportuno, um contato transparente com o seu cliente, deixando claro o propósito da coleta dos dados, informando os meios disponíveis para que ele consiga fazer a gestão ou a solicitação de exclusão dos dados dele. Forma eficiente aqui, que existe também para nós, é oferecer uma recompensa para o seu cliente, como alguns dias de uso gratuito do seu produto, vantagens exclusivas de uso ali do serviço. Um outro discurso válido para a gente é de conseguirmos identificar o cliente de forma eficaz, direcionada, assertiva, e ali oferecer o melhor produto para esse cliente de uma maneira mais aderente ao perfil dele. Quarta e última dica, porém não menos importante, saiba evangelizar seu público e como lidar com os clientes que não conhecem a importância dos seus próprios dados. Clientes que não se atentam aos dados, embora pareçam mais simples por causarem menos conflitos e fricções no início, na verdade vão te trazer mais trabalho, né? Trabalho dobrado, pois serão eles quem você vai ter que se preocupar pela falta de preocupação. Imagina só, uma pessoa que te empresta dinheiro, que deixa o seu fundo com a sua empresa e depois, na hora de solicitar a devolução, pede mais do que deveria ser solicitado. Ou então, busca direitos que não deveria ter. Então, a recomendação aqui é que se crie um canal direto com o seu público, você consiga evangelizar a importância dos dados, você consiga identificar quais são as suas redes de contato, quais são os stakeholders envolvidos, e com isso, traga workshops, consiga ministrar cursos e deixar claro a importância e o valor dos dados para esses clientes e esses contatos. E claro, também deixar este cliente ciente dos direitos e deveres que você, como detentor do dado, possui. Sobre esse tema, é isso. Eu espero que tenha sido bastante proveitoso para você, para sua empresa, e nos vemos aí nos canais comerciais ou então no mundo corporativo. Até mais!